Boa noite a todos da disciplina de PO do Centro Universitário Católica. Bom, vamos dar início à videoaula. O que o professor pediu? Criar duas classes utilizando na composição. Cada classe deve possuir pelo menos duas variáveis, além da variável que irá representar a composição. Criar uma terceira classe, onde no método main você deve instanciar as duas primeiras, atribuir valores às suas variáveis, fazer o vínculo entre os objetos criados e exibir os valores armazenados. Então vamos lá. Primeiro, eu criei uma classe chamada carro para receber minhas variáveis do tipo private, uma string de nome fabricante, string modelo, int ano e um private motor que recebe motor. Aí, então aqui eu criei os gets e sets de cada variável acima, inclusive a motor. Aqui eu criei a variável motor, que no caso ela vem com duas variáveis private, uma de modelo int, a outra string. Uma vem trazendo potência, que é a potência do motor, e a outra combustível. Aqui também foram criados gets e setters para ter acesso à classe futuramente, que a gente vai precisar ter acesso a essas classes. Esses gets e setters servem para isso, para dar acesso à classe em outros determinados projetos, porque eu posso utilizar o motor em outros projetos. Por isso, posso utilizar o motor numa moto, posso utilizar o motor em outro tipo, num ônibus, em outro tipo de carro, então de veículo. Então vamos aí. Agora aqui eu vou criar uma classe. Eu criei uma classe chamada usaCarro, que é justamente o que vai incorporar, que vai incorporar todas essas variáveis em que eu criei. Aqui vai onde essas variáveis vão ganhar vida. Por que eu falo ganhar vida? Porque aqui vai ser feito a parte de dizer qual o fabricante do carro, qual o modelo do carro, qual o ano, qual a potência do motor, qual o combustível que ele vai usar, ou seja, vai ser tudo implementado aqui, nesta variável, nesta classe, aliás. Então, primeiro eu fiz, o que eu fiz? Carro, C1, isso aqui eu criei uma variável chamada carro, que foi justamente puxada da classe carro. Ela vai ser C1, recebeu o nome de C1 e recebe new carro, ou seja, aqui eu criei um vetor de carro, certo? Para armazenar as minhas variáveis, os valores das minhas variáveis. Então aqui C1, que foi o nome que a gente deu à variável carro, aqui na classe, ela poderia ser chamada carro 1, moto não, carro 1, ou então carro 1, qualquer coisa, C1, botei C1 só por preferência, fica mais fácil. Então, C1 recebe 7 anos. Ou seja, aqui ele vai setar, ou seja, ele vai colocar esse ano dentro desta variável, certo? Ele vai de lá, ele vai setar, ou seja, ele vai colocar, ele vai atribuir o 2017 a esta variável. Aqui ele vai fazer o mesmo esquema com o fabricante, ele vai setar o nome Honda lá no fabricante. Aqui ele vai setar o modelo do carro, que é o Civic. Aqui, se você já quiser, se você for imprimir aqui, ele já vai ter lá. Então aqui eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu só comentar aqui para não imprimir tudo. Um momentinho, ó. Fica mais fácil de entender. Aqui eu setei todas essas informações, certo? Aqui eu dei um CISO, que o fabricante vai receber get. Agora, o que ele vai fazer com esse get? O get, ele vai puxar o que tem dentro da variável, ou seja, o valor que eu coloquei quando eu setei, ele vai puxar com o get. Ou seja, o set coloca e o get puxa. Funciona mais ou menos assim. Então, quando eu der aqui para executar, ou seja, cada variávelzinha dessa e vai ser colocado lá. Se eu não colocasse nada, exemplo, no ano eu esqueci, coloquei nada, o que ele vai dar?
Ele vai dar esse errinho aí, mas não era pra ter dado nulo. Mas no caso, quando eu setar 2016, pronto, o carro é 2016. Ele setou 2016 lá na variável. Se o carro fosse modelo 2018, ele iria setar lá e o get iria puxar a variável. Então, ficaria assim. É para isso que serve o get e para isso que serve o set. Ou seja, o set seta e o get ele acessa a variável. Ele acessa e puxa o que foi setado. Aí aqui eu vou criar outra... Aqui eu vou criar outro vetor para agora para o motor, ou seja, motor motor M1 igual a new motor. M1 set é o mesmo sistema. Aqui ele vai setar a potência do motor, poderia ser 155, poderia ser qualquer potência. Aí agora que ele vai setar o tipo de combustível, poderia ser gasolina, óleo, qualquer coisa. Ele vai setar isso. Ele vai setar esses dois valorzinhos que eu coloquei nessas variáveis. Ele vai setar aqui e aqui na classe motor. Ou seja, ele não está setando daqui para cá. Ele está setando aqui. E com o get ele está puxando para a aplicação. Então ele foi mais ou menos usado o mesmo modelo, set motor, M1, ou seja, aqui ele está fazendo a implementação entre C1, que é o carro, e motor, né, que é para ele ter acesso, que daqui a pouco eu vou explicar a vocês bem para que vai funcionar mais ou menos isso. Aí aqui ele vai dar, quando você botar, ele vai fazer o mesmo sistema, ele vai ver cavalos de potência, aí ele vai puxar aqui o M1 potência, que foi feito aqui, e vai dizer quantos cavalos de potência o motor tem e se o tipo de combustível é a gasolina, álcool, óleo, diesel, não sei. Aí aqui, por que isso aqui? Aqui ele está implantando esta classe dentro deste set, ou seja, para mim isso aqui vai gerar acesso entre as duas classes, ou seja, uma eu posso aqui, ó, do motor, certo? Do carro, eu posso puxar o motor, eu posso ir na classe motor e da classe motor eu posso dar um jet na potência do motor, ou seja, pela classe carro, da classe carro eu acessei motor e de motor eu acessei a potência do motor. Então, sem isso aqui, isso aqui não funcionaria. Eu não poderia acessar o carro, por quê? Porque eles não estão vinculados. Então eu acho que vai ser mais ou menos isso aí. Qualquer correção o professor vai fazer aí na sala, né? Se eu tiver errado alguma coisa, me equivocar em alguma coisa que eu disse, ele vai ajeitar na sala. Então obrigado. E foi isso a minha videoaula.